Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui está novamente iniciando mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Nessa nossa aula, vamos iniciar hoje somente com a correção da atividade de matemática. A de geografia, que foi conjunta com matemática na aula passada, a gente vai deixar para corrigir na nossa próxima aula de geografia. Entendeu? Próxima aula de geografia, no finalzinho da aula de geografia, a gente vai fazer a correção dessa atividade que a gente mandou para casa ontem. Para que a nossa aula não fique tão extensa na questão de correção, a Pro optou por fazer esse mecanismo. A gente corrige matemática hoje, que era a aula de ontem, verdadeiramente, e aquela aula de geografia, que era a de sexta, a gente vai corrigir no final da aula, na nossa próxima aula de geografia. Então, o que a Pro vai pedir para vocês aí? Alunos do primeiro ano vão chamar aí em casa a pessoa que ajuda na atividade e vai pedir para que essa pessoa abra seu livro na página 161 do seu livro de matemática. Então, todos aí na página 161 para a gente dar início à nossa correção. A gente vai corrigir o conteúdo sobre quem? Sobre números ordinais. Então, vamos começar aqui no primeiro, que diz, escreva os números ordinais que indicam a posição de cada vagão do trem. Lembrando que quando a gente vai escrever números ordinais, precisamos colocar aquela bolinha e o tracinho, viu, gente? Então, quando a Pro disser primeiro, é o 1 com a bolinha e o tracinho. Segundo, o 2 com a bolinha e o tracinho. Terceiro, o 3 com a bolinha e o tracinho. Quarto, o 4 com a bolinha e o tracinho. Quinto, o 5 com a bolinha e o tracinho. Sexto, o 6 com a bolinha e o tracinho. Sétimo, o 7 com a bolinha e o tracinho. Oitavo, o 8 com a bolinha e o tracinho. Nono, o 9 com a bolinha e o tracinho. E décimo, o 10 com a bolinha e o tracinho. Então, a gente está falando aí dos números ordinais. Se eu não colocar a bolinha e o tracinho, eu não vou estar trabalhando com números ordinais, viu? Então, olham aí em casa, se vocês escreverem os numerais e ao lado colocar o sinal de ordem, que é essa bolinha e o tracinho que a Pro fica falando sempre. 2. Contorne um desenho que corresponde à posição indicada em cada quadro, contando da esquerda para a direita. Então, aqui, a gente tem aqui o terceiro. Então, vamos aqui circular essa menininha, ó. 1, 2, 3, terceiro. Circula a terceira menininha aí. Eu acho que é um bonequinho, uma menininha. Vamos para a letra B. Então, vamos contar até... Se é quinto, a gente vai contar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos circular aqui. Esse carrinho, quinto. Aqui é o segundo, então a gente vai contar aí, ó. Primeiro, segundo. Circula aí a segunda moto. No D, pede pra gente circular o sexto. Então, vamos contar aqui com a Pro, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Sexto skate deve ser circular. Letra E, nono. Então, vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então, a gente vai circular esse patins aqui. Vamos para o terceiro aqui em cima? O terceiro diz: escreva a posição de cada menino na corrida. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui, ó. Tem André, Paulo, Felipe, Jorge e Aldo. Aldo é quem? Aldo é o quinto. Felipe, o terceiro. Paulo, o segundo. André, o primeiro. E Jorge, o quarto. Letra A. Qual é o nome de quem chegou em primeiro lugar? A gente vai escrever aqui, ó. André. Letra B. Quem ficou entre o segundo e o quarto lugar? Felipe. Lembrando de colocar nomes começando com aquela letra grande, viu, gente? Que a Pro chama de letra maiúscula. Letra C. Quem chegou em último lugar? Aldo. Agora aqui no quarto, escreva por extenso o nome de cada objeto, observando o modelo. Então aqui a gente vai escrever um nome.
né? A pipa é o primeiro, a bola, o segundo, o balão, o décimo, o avião, o terceiro, o relógio, o nono, o livro, o sétimo, o martelo, o sexto, o chapéu, o quinto e o picolé, o oitavo. Pede ajuda aí quem ajuda vocês em casa para que vocês consigam fazer aí esses nomes que vocês vão encontrar na página 160. Tem esses nomes tudinho aí para vocês aprenderem a copiar. Lembra de colocar a data de hoje, né, da nossa correção. E agora a gente vai lá para o nosso livro de ciência. E vamos já abrir aí na página do livro de ciência. Deixa eu dizer para vocês. Aqui. Vamos abrir na página 354 do livro de ciência. Ó, página 354. Lá na página 354, nós vamos encontrar esse conteúdo aqui, ó. O solo. Então, lá na página 354, primeiro ano, vai encontrar esse conteúdo, chamado solo. Vamos descobrir o que é isso, o que é o solo? Então, vamos lá. Ó, o solo, também conhecido como terra, tem grande importância na vida dos seres vivos. Então, quando a Pro chama solo, é a mesma coisa de chamar terra. E ele aqui é muito importante para os seres vivos. Quem são os seres vivos, gente? As pessoas, os animais, as plantas, né? Então, todos esses itens que a Pro citou precisam do solo, que é a mesma coisa da terra. Aqui, ó. A terrinha aqui, é o solo. Então, o chão onde a gente anda em cima, onde a gente constrói nossa casa, não é? É chamado de quê? De solo. Solo ou terra. É do solo que retiramos partes dos nossos alimentos. O que ele quis dizer com isso? Quando o agricultor vai lá e planta a plantinha ali no solo, para depois ele tirar do solo e a gente comer, tipo, lá no solo a gente planta tudo que a gente consome em casa, né? A parte de vegetais, de frutas, vem da onde? Vem do solo. A gente planta no solo para depois colher. Então, quando ele diz assim, que lá do solo a gente retira parte dos alimentos, quer dizer que no solo a gente planta para depois colher na terra, né? Na terra que a gente faz as plantações, aqui a Pro trouxe uma plantação para vocês verem, né? Aqui é de algum tipo de folha que a gente consome, tipo alface, né? Coentro, cebolinha, tudo é plantado aqui no solo para depois ser recolhido do solo. Também no solo, além da gente plantar, construímos a nossa moradia. Então a nossa casinha, ela é feita em cima do solo. Veja aí que o solo é muito importante. A gente já tem o que aí? Já tem duas utilidades que o solo faz para a gente, nós os seres vivos, que é quem? As plantas, os animais e as pessoas. São todos exemplos de seres vivos, né? No solo vivem muitos animais como o tatu, a formiga e as minhocas. Então, além de ser importante para a gente construir a nossa casa, nós, as pessoas, o solo também serve de casa para outros seres vivos, como os animais. Então, esses exemplos aí, como o tatu, a formiga e a minhoca, são animais que vivem dentro de quê? Dentro do solo. A casinha deles, ó. Onde o tatu mora? Ele faz um buraco no solo e a casinha dele é ali, dentro do solo. Mesma coisa, as formigas, né? Elas cavam a terra, faz o formigueiro dentro do solo. Então, o solo é importante para nós pessoas construirmos a nossa casa e também é muito importante para que os animais possam construir a deles. Então, os animais, alguns tipos de animais, fazem suas casas no solo. No interior do solo, existem pequenos buraquinhos onde ficam guardada a água e o ar,
que as raízes das plantas e outros organismos necessitam. Então, as plantas, que também são exemplos de seres vivos, também precisam do solo. Percebam aí, primeiro ano, que a Progil trouxe aí a utilidade do solo para cada um dos seres vivos. Para nós, pessoas, o solo é importante por quê? Porque no solo a gente planta as nossas comidas, construímos a nossa casa. Por que o solo é importante para os animais? O solo é importante para os animais porque muitos animais moram dentro do solo, como é o caso do tatu e da formiga. E por que o solo é importante para as plantas, que é outro exemplo de seres vivos? Porque do solo, a raiz da planta, uma partezinha da planta que a gente já estudou, utiliza ali para quê? Para tirar o alimento, né? Os organismos que ela precisa para ficar viva. Então a raiz é como se fosse ali a boca da planta, porque da raiz ela suga o alimento, como o canudinho, que é o caule, vai lá para o resto das plantas do alimento. Então a Pro trouxe aí três utilidades que o solo tem de acordo com os seres vivos que a Pro está apresentando. Só, gente, que acontece uma coisa, principalmente os seres vivos não sabem respeitar, né, a questão da importância do solo. O que a gente faz? Polui o solo. Quando a gente polui o solo, estamos prejudicando a nós mesmos. A mesma coisa aconteceu quando a gente estudou a água, né? Descobrimos que a água é muito importante para a nossa vida, mas nós, os seres humanos, as pessoas, poluem a água. A mesma coisa acontece com o solo. Quem é que polui o solo? É os animais? É as plantas? Não. Quem desrespeita o solo é as pessoas, os seres vivos, pessoas, né? Então a gente tem que aprender a começar a respeitar. A poluição do solo pode ser provocada pelo lixo doméstico, hospitalar, industrial ou contaminação por agrotóxicos utilizados na agricultura. Então, quando a gente tira o lixo da nossa casa e vai lá no terreno baldio, num terreno que não tem casa, e joga o nosso lixo lá, estamos contaminando o solo, né? Por quê? Porque todas as vezes, pelo menos 3 vezes por semana, aquele caminhão do lixo passa na frente da nossa casa para recolher aquele lixo da nossa casa, que é o lixo doméstico, e eles levam aquele lixo para um local específico, determinado para depositar o lixo e depois haver um tratamento do lixo lá. Quando eu não faço isso, quando eu não espero o caminhão, quando eu jogo o lixo aí nos terrenos que não tem casa, eu estou contribuindo para quê? Para a poluição do solo. Mesma coisa acontece quando a gente tira o lixo do hospital, que é muito perigoso, né? O lixo do hospital ser jogado aí em céu aberto. Por quê, gente? Porque tem doenças no hospital. Aquele lixo do hospital também está contaminado com bactérias, com doenças. Se eu jogo esse lixo em todo lugar e alguém vai lá e mexe naquele lixo do hospital, corre o risco da pessoa ficar doente com aquela bactéria que estava no lixo. Então, os hospitais precisam ter um lugar específico para jogar o lixo. Eles têm que esperar o caminhão passar, recolher, e não pode acontecer jamais das pessoas do hospital pegar o lixo deles e jogar aí a céu aberto, num lugar livre. Na agricultura, as pessoas que plantam usam venenos, esses venenos aqui, ó, chamados agrotóxicos, e esses venenos acabam também se introduzindo no solo. Aí quando chove, a chuva lava aquele veneno do solo e leva para os rios e acaba contaminando aí também os rios, ó. Quando a gente faz isso aqui, faz um lixão aí a céu aberto, com certeza o solo aqui desse lugar está todo contaminado, você não vai conseguir mais plantar nada nele, né? Está cheio de bactérias, de coisas que não tem. Ó, os terrenos aí, quem é que não tem perto de sua casa um terreno assim, onde as pessoas que não têm respeito e nem responsabilidade jogam aí no céu aberto tudo quanto é lixo que tem na casa deles. Eles querem tirar o lixo de dentro da casa dele
joga aí perto da casa dele e não adiantou de nada. Porque aqui nesse lixo vai o quê? Vai ter muitos animais nocivos à saúde humana. O que é isso, Progil? Nocivo é quando o animal causa problema, tipo rato. Quem faz isso aí, quem joga lixo perto de casa, o que é que vai acontecer? Daqui a pouco sua casa vai estar cheia de ratos e você não sabe por quê. Ah, mas a minha casa é limpa, a mamãe limpa a casa todos os dias e ainda tem rato na minha casa. Tem rato porque deve ter uma bagunça aí de lixo por perto que as pessoas jogam. Se as pessoas não fizessem isso, com certeza os ratos não iam morar na nossa casa ou perto da nossa casa. Porque para eles se reproduzirem, eles precisam justamente desse ambiente que tenha lixo, que tenha bagunça, entendeu? Então é importante que a gente jogue o lixo para fora, coloque lá fora, nos dias certos da coleta passar, né? Na hora certa que a coleta vai passar. Não adianta colocar o lixo para fora de manhã se só passa à noite. Aí o que vai acontecer? Os animaizinhos que não têm casa, que não têm família, estão com fome, vão lá mexer no lixo, rasga o lixo e a rua fica toda suja. Então precisamos perceber isso. Que hora que o lixo passa para que a gente jogue o lixo na hora certa. Tranquilo, nossa aulinha de hoje, né? Foi muito menos que a de ontem, que era 2 aulas. E agora vamos para a nossa atividade de casa. Qual é a nossa atividade de casa hoje? Ó? Nossa atividade de casa vai estar aí na página de ciência do livro, na página 355 e 356 do nosso livro de ciência primeiro ano. Vamos ficar por aqui. Um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.